Arrependei-vos, pois, irmãos, para que sejam cancelados os vossos pecados, e assim venha tempo de refrigério pela presença do Senhor, e Ele envia o Cristo, o qual já foi designado a vós, Jesus. Vai ser enviado o Cristo agora na restauração de todas as coisas. Ele, o próprio Cristo, incorporado na primogenitura da linhagem de Dan. O próprio Cristo é o Elias prometido em Malaquias, capítulo 4, que diz: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá os corações dos pais a seus filhos, e de seus filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Desta vez não é encarnação, desta vez é a incorporação. Ele estará entre o seu povo e nos trará. Em Apocalipse, capítulo 10, e o verso 7, que Deus dizendo que nos dias da voz do sétimo anjo vai cumprir o mistério de Deus, o que Ele tem revelado aos seus servos, os profetas. Este é o mistério de Deus. Elias Joanã, a segunda pessoa de Cristo. Porque Cristo vai incorporar em seu servo, em Elias Joanã. Ele vai incorporar no dia 10 de junho de 2025, deste ano. Ele falou para o profeta João, quando ele bradou como ruge um leão. O profeta João, ele ia escrever no livro do Apocalipse o que Cristo bradou como leão, e os 7 trovões desferiram as suas próprias vozes. Mas o profeta João, ele ouviu uma voz do céu dizendo: não as escreva, João, o que os 7 trovões falaram. Guarda em segredo. E o que foi que Cristo falou? Que os 7 trovões falaram nas suas próprias vozes. Porque a voz de Cristo é como voz de trovão, é como voz de leão, é como voz de muitas águas. E o que foi que Cristo falou quando ele bradou como ruge um leão? Ele falou o seguinte: eis que naquele tempo, no tempo do coronavírus, eu incorporarei no corpo que não é o meu, mas no corpo de um homem. Foi isso o que Cristo falou. E João ia escrever, mas João ouviu a voz do céu dizendo: não as escreva, João. E então o anjo do Apocalipse capítulo 10, ele falou: mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, então se cumprirá
o mistério de Deus, o qual é o que Cristo falou ao profeta João, que no tempo do coronavírus, ele incorporará no corpo que não é o dele, mas no corpo de um homem. E este homem é o homem de lábios gaguejantes e de língua estranha, do qual o profeta Isaías fala em Isaías capítulo 28, e o verso 11 e o verso 12, do qual está escrito assim: o Senhor falará por lábios gaguejantes e por língua estranha, e este é o refrigério, dai descanso aos que estão cansados. E este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Nesse período da incorporação de Cristo, cumpre-se-á o que Paulo falou em Romanos, capítulo 11. Ele descreve o seguinte: se a queda do povo escolhido foi uma riqueza para o mundo, o que não será a sua restauração, senão vida dentre os mortos? Então ele termina dizendo que o libertador, o qual é Cristo, virá de Sião, e ele apartará de Jacó as suas transgressões. Isso vai se cumprir agora, no tempo do refrigério, o qual está escrito em Isaías capítulo 28, verso 11 e o verso 12. Como também está escrito o tempo do refrigério em Atos capítulo 3, do verso 16 a 21, quando Pedro fala: arrependei-vos, pois, irmãos, para que sejam cancelados os vossos pecados, e assim venha tempo de refrigério pela presença do Senhor, e Ele envia o Cristo, o qual já foi designado a vós, Jesus. Vai ser enviado o Cristo agora na restauração de todas as coisas. Ele, o próprio Cristo, incorporado na primogenitura da linhagem de Dan. O próprio Cristo é o Elias prometido em Malaquias capítulo 4, que diz: eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá os corações dos pais a seus filhos, e de seus filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. O próprio Cristo, incorporado na primogenitura da linhagem de Dan, ele é o Elias, pois quem tem o poder de converter os corações dos pais aos filhos, e de seus filhos a seus pais, é Deus, é Cristo que tem este poder. Louvado seja Deus. Nós estamos na contagem regressiva para se preparar
para a incorporação de Cristo, o qual o profeta João também, em Apocalipse, capítulo 18, falou. Quando ele viu, em Apocalipse, capítulo 18, verso 1 e verso 2, um poderoso anjo descendo do céu e iluminando toda a terra com a sua glória, e exclamou com potente voz, o qual é a voz de leão, a voz como de trovão, a voz como som de muitas águas. E ele exclamou com potente voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônio, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho, do furor da sua prostituição, e os reis da terra com ela se prostituíram, e os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. O poderoso anjo do Apocalipse capítulo 18, que clama com potente voz, é Cristo incorporado em seu servo, em Elias Joanã, o primogênito da linhagem de Dan. Ele incorporado dará o aviso da queda de Babilônia. Qual é este aviso? Para chamar a atenção da mente, eu pergunto: qual é o aviso da queda de Babilônia? É o aviso que todas as igrejas caíram. Todas as igrejas caíram. Do Brasil, do mundo. Todas se tornaram moradas de demônio. Cristo incorporará para batalhar contra a besta e contra o falso profeta. A besta é um líder de uma igreja. O falso profeta é um líder de outra igreja. E Cristo incorporado, dando o aviso da queda das igrejas, está batalhando contra a besta e contra o falso profeta. É esta a razão que Cristo vai incorporar agora, no dia 10 de junho de 2025, para bradar como um leão, dar o aviso da queda das igrejas, que as igrejas se tornaram moradas de demônio, e que seus filhos e suas filhas, que se encontram em todas as corporações religiosas, têm que sair das igrejas. E como foi que as igrejas se tornaram moradas de demônio? Elas se uniram com o Estado. Para quê? Elas se uniram com o Estado. Foi para dar o vinho. O vinho de quê? O vinho da sua fúria, da sua prostituição. Elas se uniram com o Estado. Aí elas ficaram furiosas. E o vinho da fúria, da sua prostituição, o que é? São as leis que elas, as igrejas, colocaram no poder civil, colocaram no Estado, colocaram no Ministério Público Federal. E quais são essas leis? São as leis que eles dizem ser leis de liberdade religiosa. E na verdade é a perseguição. Quando o Estado aplica leis
assunto de religião, a qual são essas leis de liberdade religiosa, está perseguindo. A multa que essas leis de perseguição com o nome de liberdade religiosa está aplicando é de R$200 mil a R$900 mil. E vai até 5 anos de prisão para quem eles acusar, dizendo que está com intolerância religiosa. E até já colocaram, equiparam a intolerância religiosa que eles dizem ser com o racismo religioso. É a fúria dos vinhos de Babilônia. As leis no poder civil, as leis no Estado, que eles chamam de liberdade religiosa, mas é a falsa. E todas as igrejas estão promovendo essa liberdade religiosa falsa. É por isso que agora a pessoa não pode mais pregar contra o espiritismo, contra a sodomia. As leis estão para não pregar. Porém, Cristo incorporado não obedecerá a essas leis do Estado. Tudo vai ser desmascarado. O espiritismo vai ser desmascarado. O espiritismo não é de Deus. Axé não é de Deus. Axé é o demônio. A macumba não é de Deus. Tem que sair. Tem que se arrepender. Tem que deixar esse culto diabólico. O espiritismo que vai da bruxaria, macumba até o espiritismo moderno. Tudo tem que ser desmascarado. A besta tem que ser desmascarada, pois essa é a batalha do Cordeiro contra a besta e contra o falso profeta. Quem é a besta do Apocalipse capítulo 13? Ela recebeu um golpe mortal quando o presidente, o rei da França, no ano 1798, prendeu o líder da Igreja Católica e o mesmo morreu na prisão. Ali a besta perdeu a supremacia mundial. Mas Apocalipse capítulo 13 e o verso 3 declara que a sua ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou-se após a besta. Quem é a besta? É aquele homem que as pessoas chamam Deus. Quem é esse homem? É aquele homem que tem o título de pai. Quem é esse homem? É aquele homem que as pessoas chamam de Papa. A palavra Papa, ela significa pai. E a palavra pai significa Deus. Aquele homem que mora numa cidade das 7 colinas, que é o Vaticano, ele é a besta. E a terra inteira está adorando a besta. Aquele homem chamado de Francisco. A besta. É ele, a besta. Cuja ferida mortal foi curada. Porque ganhou a supremacia no mundo e em todas as igrejas. Quando a Igreja Adventista do Sétimo Dia promove o departamento chamado de liberdade religiosa, ela assentada na cadeira da ONU, com o pastor Ganoni Diop, e assentada na Casa Branca, com o pastor Bill Knott, está obedecendo a besta. Pois esse departamento, a Igreja Adventista do Sétimo Dia,
esse departamento que é chamado de Departamento de Assuntos Públicos e Liberdade Religiosa, a Igreja Adventista recebeu no Concílio do Vaticano II. Quando foi esse concílio? Foi no ano 1962 a 1965. Como foi que a Igreja Adventista recebeu esse Departamento de Assuntos Públicos e Liberdade Religiosa? A Associação Geral da Igreja enviou 2 pastores para esse concílio, representando a Igreja.